Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 12 de junho, mais uma quinta-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o like, porque ajuda bastante o meu trabalho desse lado, porque o YouTube entende que o conteúdo é bom, né? Se você assiste, dá o joia, e assim ele entrega para mais pessoas, beleza? Bom, pessoal, direto para o gráfico, já sem enrolação, para valer o like. Ibovespa hoje volta a dar uma reagida, né? 0,5% de alta. E tá com cara que vai tentar romper topo, tá? Porque apesar de ter marcado todas essas regiões para baixo, a gente já vê o Ibovespa se recuperando daqui para cima, né? Então ele já está respeitando, olha, essa primeira zona de suporte, que é o suporte interno aqui, ó. E o primeiro fundo está aqui, né? O fundo forte do movimento é aqui embaixo, é o primeiro. Né? E nem é tão que ele não corrige 50% dessa outra alta aqui, né? Entre esse topinho e esse fundo. Mas, beleza. Ele já está respeitando aqui, olha. O que acontece? Ele perde esse fundo interno e volta a fechar acima. E agora volta e rompe esse canalzinho de baixa de curto prazo, olha, indicando a possibilidade já de tentar romper aquele topo. Eu prefiro, né? Gosto quando tem correções um pouco mais amplas dentro de movimentos esticados assim. Por quê? Muito por conta da maioria das ações que eu já comentei que, na minha opinião, ainda seguem bastante esticada. O diário, bastante papéis bonito, mas o semanal eu ainda entendo que tem um pouco ali desalinhado. Porém, o que eu acho e o que o mercado vai fazer são coisas totalmente diferentes. Então, o que eu acho e nada para o mercado é a mesma coisa, né? O Ibovespa parou por aqui, tá voltando força compradora? Ainda não, né? O volume ainda tá um volume mequetrefe. Mas, ok, se ele para aqui, vem para romper esse topo e fecha acima, continua a tendência do Ibovespa, ok? Isso tudo por conta do quê, pessoal? Muito por conta de Petrobras. Então, quando nós tínhamos a maioria das ações subindo e o Ibovespa né, não tão forte, quando a gente tinha aí 95% das ações subindo, muito porque Petro e Vale, que têm o maior peso dentro do índice Bovespa, estavam caindo. Então, só Petrobras dando uma puxada para cima mais forte, né, 2,25, enquanto as outras ações não sobem, mas ficam paradas, então o Ibovespa ele já dá um sinal de vida, tá? Mas a maioria das ações ainda estão bastante esticadas, né? Mas enfim, o dólar ainda segue bem mais fraco, hoje mais um dia com baixíssima volatilidade, baixíssima negociação, segue ainda apontando para baixo, porém, cara, esse movimento aqui, ó, é o que nós chamamos de deriva, né? Ó, tá vendo como ele começa a encurtar assim, olha? Geralmente é um padrão que reverte o movimento, só que a tendência é de baixa, né? Tendência de baixa, o dólar ainda está fraco. Para gerar a expectativa dessa reversão, ele precisa fazer um fechamento aqui com volume bom, acima dessas máximas anteriores, né? Assim, ó, em cima dessa zona de suporte, para gerar a expectativa de uma movimentação mais para cima. Porém, a tendência ainda é de baixa e ele não dá sinal nenhum de possibilidade de retomada compradora, tá? Por enquanto, mas ainda segue numa região de suporte aqui anterior. Partindo lá fora, temos S&P 0,40 de alta, né? Ainda um dia com baixa volatilidade, né? Ele não perdeu a mínima de ontem, também não conseguiu romper a máxima. A expectativa é que vá lá para testar seu topo dos 6.145, o que seria bem bom, né? O índice da Nasdaq diferente já entrou um volume monstruoso na compra hoje, mas que não refletiu no preço, né? O que indica a possibilidade maior, de fato, de estar mirando aqui, retestar essa região de resistência dos 20.200 pontos. Tá? Já o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, volta a colocar a cara lá na região de suporte, né? Ó, colocou a cara lá e voltou a fechar acima, está testando essa região de suporte. Tendência principal de curto prazo é uma tendência de baixa, a expectativa é que continue caindo, mas é uma zona de suporte aqui importante. Tá? A próxima região aí que deve buscar é só lá embaixo dos 95 dólares, tá? Mas não vejo venda aqui não, só se fizesse um pullback para pegar na correção
né? Mas se vender aí não dá. O petróleo ganha força, rompe resistência de curto prazo, demonstrando um pouco mais de força e aparição compradora, que ganha espaço para voltar a testar essa resistência intermediária de toda essa baixa, né, que fica mais ou menos em 50% do movimento todo completo, mas volta a retomar aí um fluxo comprador o petróleo, mesmo que em forma de correção ainda de toda essa queda, mas ganhando um pouco de vida, tá? Já o minério de ferro, cara de armar um pivôzinho de baixa, né? Perder essa região dos 93 abre espaço para buscar os 88. Dow Jones ainda mais fraco, olha, ainda não conseguiu romper nem esse topinho aqui interno. O ouro segue apontando para cima, né? Já vem fazendo fundos ascendentes mesmo dentro dessa consolidação, o que indica que a demanda ainda segue mais forte. Lembrando que a tendência principal permanece de alta. Rompimento de topo só lá em cima nos 3.450, tá? Mas tá bem bonito o gráfico do ouro. A prata, tá vendo como é que ela tenta corrigir e já tem defesa compradora, olha? Ou seja, correção, cara, para prata agora fica interessante, tá? Ela já começa a reagir aqui, podendo já nos próximos dias um rompimento de máxima dar sequência no movimento. Ficou muito tempo preso dentro dessa congestão, então pode fazer correção curta e ir embora, tá? Mas acho bem interessante a prata. O Bitcoin segue correção, né? Foi o que a gente comentou ontem, olha, ele não consegue para romper topo, pelo contrário, ele perde a mínima e entra agressão vendedora. Tá? Uma queda aí de 1,90, deixa mais um topo que é baixo, mais baixo do que esse topo principal, provavelmente venha testar esse fundo, tá? Se perder o fundo, ele aciona aí um pivôzinho de baixa e tem alvos mais amplos lá embaixo, nos 90 mil dólares. Ethereum, mesma situação, lembra que eu comentei que precisa de força, romper com força, mostrar força no movimento? Tentou romper, olha, já rejeitou, hoje entra mais pressão vendedora, rompe topo, visita aqui, não consegue demonstrar pressão para continuar o movimento, expectativa que volte para testar o lado contrário, tá? Então, suporte lá no Ethereum, 2.300 dólares, tá? AVE também segue corrigindo, é aquela, né, pessoal? O Ethereum corrige, a maioria das altcoins corrige, né? O Polkadot, enfim, movimento mais forte na correção do que Ethereum, né? Ondo também, ó, não aguentou, hoje cai 5%, e Link provavelmente mesma coisa. Também voltando aí no dia de hoje. Dito isso, voltando para nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. E lembrando que caso queira ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte, ok? Embraer hoje sobe 4,30, tá? Ficou interessante para compra. E lembra aquele trade que eu tinha aberto em Embraer? Estava com 2,5, chegou a andar 3% hoje, mas voltou tudo e tirou no 0 a 0, tá? E agora fica interessante para compra, né? Porque ele reage aqui, olha, e volta para cima dessas médias. Hoje faz uma barra bonita compradora com volume comprador acima da média, mostrando possibilidade de voltar para testar topos, tá? E tem duas regiões de resistência aqui que eu entendo ser interessante a ficar de olho nesse reteste, que é a primeira região no 73 e depois lá em cima no 78, tá? Por que que essas duas regiões? Última barra vermelha antes de uma grande movimentação de baixa, que vai para testar fundo, e depois a última barra verde lá em cima que marca o topo antes de uma primeira pancada vendedora, tá? Então são duas regiões aqui de resistência importante, tá? Cara, agora compras nessa região, deixa eu ver como é que ficou o semanal nas médias. Um semanal, ó. Cara, dá para tentar, tá? Achei interessante o contexto, só que é um stop de... Pô, bugado, né? Não é 0,75. É um stop caríssimo para a Embraer, tá? Um stop de 7%, é um stop de R$5 por ação de stop. Então, assim, vai com a mão menor nesse caso, tá? Vai com a mão menor ali pelo gráfico semanal. Pelo diário, é rompimento da máxima da barra, o stopzinho na mínima, stop de 5,36. Também é um stop caro, stop de R$3 por ação. Então, tomem cuidado. Qual que é a outra possibilidade? Cara, não tem muito segredo, né? É deixar a ordem aqui, olha, no meio dessa barra
deixar uma ordem de compra no meio dessa barra, com stop na mínima dela, tentando carregar lá para a região dos 74,95 para fazer uma saída parcial e aí carregar lá em cima no 79 no alvo final. Ok? O que ele fez aqui? Olha, ao invés dele voltar para testar esse fundo, o que ele fez? Ele respeitou essa última referência aqui, que é interna, né? Porque a principal está lá em cima. E já reagiu aqui, né? Olha, por enquanto aí podendo fazer uma nova referência para cima, que é rompendo esse topo, ele já trabalha com fundo mais alto, rompendo esse topo, faz aqui uma expectativa maior de testar aquele topo, tá? Porque volta dentro dessa característica principal, que é uma característica de alta já, né? Então, por enquanto, rejeitou a tentativa de venda, que era essa aqui, né? Por enquanto, tá? Era essa daqui, expectativa dele fazer isso aqui e voltar para testar esse fundo, né? Agora, rompendo esse topo, gera expectativa que ele tente novamente brigar lá naquele topo principal, ok? Como 4 também, um papel interessante essa aqui, cara, por pouco eu não peguei na sala fechada, tá quase indo lá no nosso alvo, olha, sala fechada, ó, na carteira, né? Não pegou nossa ordem e andou. Bem bonito, só não vejo a entrada agora porque já está próximo da resistência, tá? A entradinhas foram aqui por baixo. Agora não tem mais nada para fazer, o alvo é aqui em cima. 8h30, tá? Bem bonita a movimentação. Quem tem, mantém. Quem não tem, não faz nada nesse momento, tá? O papel também vem trabalhando com bastante fluxo comprador, quase nada de venda, né? Olha. Então, chama bastante atenção como 4. Já a MRV hoje reage um pouco mais fraco à região de resistência, caindo 4,70, mostrando a possibilidade de voltar lá embaixo para as zonas de suporte. Tá? Lá na região lá dos 4,95, tem que ficar atento aqui nessa região, né? A região próxima a todas as médias, região de resistência próxima, pode ficar aqui uma briga. Para acionar o pivô, ele precisa romper 6,40, o que seria bem melhor para procurar por novas operações, ou caso ele volte aqui nessa região de fundo, ó, que tem uma região de interesse aqui, vou marcar aqui, aí avaliar a maneira com que ele vai chegar nessa região, se chegar, para ver se ele deixa alguma validação de compra para tentar comprar próximo a essa região de suporte, acreditando que ele volte para testar aquele topo, tá? Mas lembrando, né, que o movimento ainda mais congestionado, ele chega a mudar a característica que era de baixo para uma tentativa de mudar essa característica para cima. Na primeira tentativa ele não consegue, hoje entra bastante agressão vendedora, lembrando que isso aqui é toda uma região de oferta, né, então ainda não conseguiu, lembrando que ele está trabalhando aqui, ó, nessa região. Ele nem chegou a testar essa região, mas já está perdendo força, que é uma zona importante, porque último topo antes de uma grande pancada de baixa. Tá? Então essa região aqui é uma região interessante, que eu vou até demarcar aqui. Saber que não dá para comprar na cara disso aí, né? Que é uma região de resistência forte. Tá? Então acima daqui começa a ficar melhor, ou então mais aqui para baixo. Tá? É isso que eu vejo para MRV, sem pressa, com paciência. Não vejo nada para ser feito nesse momento, tá? Brasfoods, pessoal, eu peguei uma vendinha hoje pelos 60 minutos na abertura, tá aí também com 1,85. Né, o stopzinho aqui agora nessa região, mas o stop adequado mesmo é atrás de toda essa zona aqui, olha. Mas é um tradezinho de contratendência no gráfico de 60, né? Que ele ainda está nessa briga, não tem nada muito definido, está estruturando algum movimento maior, então com um movimento mais errático nessas regiões, tá? São trades mais rápidos, mas está lá, tá 1,85. No gráfico diário, não vejo nada interessante no papel. Com cara, que isso aqui pode ser, olha, uma bandeirinha de baixa de toda essa movimentação forte, né? Ele corrige 50%, volta a cair, ainda não volta a testar esse fundo aqui, tá? O que muda essa expectativa para uma possível retomada de alta, aí só o papel fazendo isso aqui, né? Consolidar um fundinho aqui acima e fazer isso. Aí abre expectativa para voltar, quem sabe, lá para o topo principal. Tá? Mas por enquanto o papel ainda bem travado, né? Meta, eu tinha comentado com vocês, o papel chegou a andar, inclusive quem pegou aí se deu muito bem, olha. Foi entradinha nessas regiões, né? Ou foi aqui, não me lembro, tá? Eu acredito que tenha sido aqui, ó.
O papel já chegou a andar aí 9%, dá para fazer uma saída parcial. Sobe o stop para a mínima dessa última barra aqui, ó, 130,64, já viram o stop gain, e alvo lá em cima no 150. É isso que eu vejo. Não vejo novas entradas agora, tá? Deixa eu ver aqui. Tem entrada de correção? Tem entrada de correção. Gráfico semanal tá andando. O melhor ponto de entrada foi aqui embaixo. Teve tanto essa movimentação de alta, que ele muda a característica de baixa, só para vocês entenderem rapidinho, que eu não quero estender esse vídeo hoje não. Ó, movimentação de baixa, ele faz, ó, ele perde esse fundo. Nesse movimento que ele perde o fundo, ele volta para fazer uma nova máxima, que quebra essas aqui. E ele volta a corrigir e ainda tem confluência, porque ele volta a corrigir na onde? Em cima do topinho aqui anterior e uma fronteirinha de gap que tinha aqui, ó. Então fez esse pullback, entradinha aqui com stopzinho abaixo, andou. Cara, tem entrada aqui ainda, né? Olha, no rompimento da máxima, o stop seria na mínima, né? Eu colocaria um pouquinho mais abaixo, colocaria aqui, pelo menos para dar um espaço a mais. Tá? Que seria entradinha no 137, um stopzinho aqui abaixo do 133, ou então coloca o stop de fato na mínima, um stop de 1,5, para tentar pegar até lá em cima 151. Aí já cairia no trade de correção, né? Porque ele está em cima da 9. Voltou na 9, rompeu máxima, compra, stopzinho na mínima, ok? Dá para ir sim, tem stop, só toma cuidado, tá? Porque é um papel pesado para operar. Só que lembrando que Meta, como é uma ADR, você pode negociar a partir de uma unidade, assim como funciona com os ETFs, beleza? Você não é obrigado a comprar um lote padrão de 100, tá? Você pode negociar uma. Se você quiser comprar um papel de Meta, você pode, ok? Mas tem essa possibilidade também, né? O tradezinho de correção. Honey 3, que nós tínhamos comentado, olha, reage, ela testa o fundo e não perde, ou seja, estão segurando essa região, o volume está fraco na venda. Cara, lembra que eu tinha começado uma operação aqui, depois eu zerei, ó? Né? Era assim, ó, ela chegou a andar, depois rejeitou aqui e eu zerei. Mas agora, cara, dá para tentar de novo aqui, tá? Rompimento dessa máxima, ou já bater a mercado aqui, porque não vai fazer tanta diferença, o stopzinho está aqui embaixo, ó. Tá? O stopzinho está aqui embaixo. Acreditando que ele venha para romper esse topo aqui, ó, a favor dessa última movimentação, né? Que é essa daqui, ó. Que essa correção toda, olha, não tem volume de venda. O volume de venda quase não existe aqui, tá? Quase não existe aqui. Então, acho interessante Honey 3 nessa região, sim. Tá? E stopzinho curto, porque também o que pode acontecer é fazer isso aqui, né? Pegar todo stop aqui, toda essa liquidez, só para perder essa zona de suporte que era antigo ponto de resistência, que é uma região de defesa, ele perde aqui e depois ele volta a desenvolver no movimento. E aí faz nova entrada, né? Não tem muito o que fazer, não dá para saber onde é que ele vai parar exatamente. São tudo regiões, mas aí já é uma zona interessante, tá? Uma zona interessante. Ele já corrige pelo menos 50% de toda essa perna anterior. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu colocar essa outra que eu fiz. Que fica melhor. Aqui, ó, essa perna. Então ele já vem em 50%, faz o reteste, né? Acho interessante Honey 3 sim. E aí tem a questão do contexto das médias, né? Pode colocar aqui, olha. Tá bem próximo das médias, né? Então tomar risco aqui próximo das médias com esse contexto, eu acho super válido sim, tá? MYPK3 também fez uma forte movimentação. O que me chamou a atenção nesse papel foi gráfico mensal, tá? Olha esse balaio de gato aqui. E agora, mais uma vez, ele tentando sair para cima, olha. Então, cara, comprinhas aqui nessa região, olhando o gráfico mensal, cara, o stopzinho aí na região dos 12,17, um stop de 8%, fica um stop mais protegido, para tentar trazer até aqui em cima pelo menos 15,50, fazer uma saída parcial, né? Porque o papel está dentro de uma movimentação lateral. Quando ele sair daqui de dentro, ele deve entregar uma movimentação mais forte, seja para cima ou seja para baixo, mas pelo menos tirar o risco aqui, tá? Levando isso lá para o gráfico diário, ele fecha hoje com uma barra interessante, só que é uma barra muito próxima dessa região de resistência.
tá? O que acaba deixando o trade mais arriscado. Entrada na máxima, stop na mínima, é uma opção. Confesso que não é um risco que eu tomaria nesse momento, tá? Segunda opção, que corre o risco de ficar de fora, cara, aqui, ó, ordem de compra, 50% dessa barra, stop na mínima, tá? Aí fica um stopzinho aí de 2,22 para tentar carregar até lá em cima, tá? É isso que eu faria em MYPK3, mas começa a deixar um cenário interessante. Só que é um papel mais congestionado, né? O WISC3 segue subindo também em linha reta, olha, não corrige, né? Tudo correção curta, olha, ele não volta 50% da perna anterior e vai embora rápido, né? Então não tem o que fazer. Eu lembro que eu estava esperando um pouco mais aqui para baixo nessas correções. Por enquanto parou por aqui, ó. E segue subindo, só que eu sei que ele já está numa região de oferta interessante, né? Interessante no sentido de ser uma região forte. Eu não vou querer comprar bem na cara dela. Tá? A gente vê que no gráfico semanal ele vem subindo aqui 1,5 mês em linha reta, chega próximo de uma região de oferta, ou seja, uma resistência, que é uma região bem forte anterior, olha, né? Que foi essa região aqui. Tá com cara de rasgar lá para cima. Show de bola. Não tem pressa, né? Deixa ele romper então toda essa região, demonstrando força. E aí na correção, procuro por novas compras, tá? Quem tem, mantém, não tem motivo nenhum para sair. Stop para quem já está posicionado no semanal é a mínima dessa semana até o momento 7,05. Lá pelo gráfico diário, o stopzinho quem quer apertar mais pode ser a mínima de hoje, tá? 7,35. O papel ganha bastante força, olha, próximo de região de resistência com volume baixo de venda até o momento. Cara de continuar subindo, show de bola. Pro meu modelo, eu não vejo compra nessa região. Primeiro porque está em cima de um ponto de resistência forte, vem de um movimento muito esticado, assim como eu mostrei pelo gráfico semanal. Então, no momento, infelizmente, estou chupando o dedo em WISC3, tá? Mas é um papel muito interessante, ok? Inclusive, vale a pena ficar no radar, é um ativo para médio prazo, tá? Brave 3, não vejo nada, tá? Apesar do papel poder retomar aí um fluxo comprador por conta do petróleo, volta a negociar acima das médias pelo gráfico diário, olhando aqui o movimento menor, mas é um movimento totalmente congestionado ainda, né? Congestionado ainda. Quem quer operar risco aqui, cara, uma comprinha nessa região, que não é o que eu gosto de fazer, 20,60, um stopzinho aqui embaixo, um stop de 7%, tá? Particularmente, eu não gosto muito não, tá? Ficaria de fora, apesar de achar que o papel vem para cá, ó, 23,80 e depois 26. Porém, eu não tenho nada que valide uma compra pelos modelos que eu gosto, né? De correção, enfim, complica entrar aqui, stopzinho na mínima. Se fosse para tomar risco, seria isso, cara. Entradinha na máxima, stop na mínima. Stop de 4%, a buscar aqui tem 14%, tá? Mas assim, não sou muito fã não, só que deu uma melhorada no volume de compra nesses 3 últimos dias, tá? Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.